Diga-nos, Senhor, valeu a pena? Tua justiça não pôde tolerar o pecado, e para satisfazê-la, jogaste toda a tua ira sobre aquele que chamavas de filho amado. O Deus que proclama misericórdia permitiu seu único filho morrer em um castigo tão cruel por homens cruéis, ingratos e corruptos. Por que tanto tempo investido em um projeto de redenção? Anunciaste a Jesus na sua palavra por milhares de anos. Por que tamanho sacrifício para restaurar eles a ti? Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tudo isso valeu a pena? Foram eles que escolheram pecar, eles quem deram espaço à maldade e, em nome de uma falsa liberdade, permitiram o pecado os separar de ti. A dívida era deles, e o preço de reconciliação alto demais para qualquer um pagar. Preço de sangue. Em iniquidade permitiram corromper a vida perfeita dada por ti, e a morte entrou no mundo por essa escolha. O elo perfeito foi quebrado e a comunhão contigo perdida. Por que os reconciliar novamente? Não deveriam sofrer a angústia eterna de viver separados de ti? Valeu a pena permitir que Jesus, o unigênito, derramasse seu sangue em pagamento da dívida deles? E mesmo que, havendo fé nos primeiros dias, será que hoje, após 2000 anos, sua igreja ainda se lembra de tamanha entrega de amor? Ainda há aqueles que não somente creem nessa obra, mas aceitam levar sua mensagem? Valeu a pena? Eu sou o Criador de todos vocês. Cada vida, cada coração, cada respiração é minha obra. Eu os amei desde o princípio, mesmo quando se afastaram de mim. Mas o pecado é como um abismo que os separa de mim. Eu sou santo e justo e não posso ignorar o mal. Minha justiça exige um preço, e esse preço é a morte. Eu vi o pecado consumir meus filhos, então olhei para o meu filho, o único que era sem pecado. O único que podia carregar o peso da culpa de vocês. Ele se ofereceu, ele escolheu e eu tive que aceitar. Foi por vocês que eu permiti que ele fosse ferido, esmagado, desprezado. Minha ira caiu sobre ele para que vocês pudessem ser livres. Nunca se esqueçam disso. Eu sofri vendo meu filho morrer, mas escolhi esse sofrimento para que vocês tivessem vida eterna. Eu estou aqui porque escolhi estar. Cada passo no Calvário foi um ato de entrega. Cada prego, cada dor, foi por amor a vocês. Não pensem que fui vencido. Eu escolhi dar a minha vida para que vocês tivessem a chance de viver, para que vivam do meu amor. Lembrem-se do que eu fiz, do que o Pai e eu planejamos. Lembrem-se que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lembrem-se que pelo meu sacrifício vocês foram totalmente justificados e agora têm paz com Deus. Eu os devolvi o acesso e com preço de sangue restabeleci o elo rompido. Nas linhas do meu amor os envolvi e restaurei suas almas de volta ao Pai. Lembrem-se de quem eu sou e por que vim ao mundo.
Colossenses 1:19-20 diz: porque aprove a Deus que nele habitasse para a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. O véu do templo se rasgou. E quando Jesus na cruz disse: está consumado, tetelestai, Ele costurou toda a nossa distância no Pai. Ele costurou através do seu sangue. Ele costurou através do seu grande amor por nós. E agora nós somos reconciliados com Ele, reconciliados pela glória de Cristo. E agora nada mais nos condena, já não há mais condenação. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E é por esse amor que nós hoje podemos dizer que nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Ele é santo. E Ele decidiu descer nesse mundo para que nós tivéssemos vida. Para sempre Ele será exaltado. Para sempre Ele será enaltecido. Para sempre. Porque nem a morte pôde segurar,
Porque por amor a mim e a você, Ele além de morrer, ressuscitou. E Ele para sempre, Ele quer habitar em você. Não há nada no mundo que possa prender esse amor. Não há nada. Os céus proclamam a glória do Salvador que vive, que reina para todo sempre. Criação chorou, o sol se apagou, o Salvador do mundo se entregou, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou.
tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Jesus, o Filho do amor, abriu mão da sua glória, abriu mão da sua majestade. Ele se fez homem e foi rejeitado por todos. Muitos poucos o seguiram, mesmo vendo todos os milagres, mesmo vendo tudo aquilo que ele fazia, o rejeitaram. E quantas vezes nós ainda duvidamos? Quantas vezes nós ainda não conseguimos nos render? Porque a nossa mente é limitada para um Deus tão grande, para um Deus tão perfeito. E nós não conseguimos dimensionar tão grande amor. Porque nós, como seres humanos, nós queremos sempre algo em troca. Então, compreender um amor que nada quer em troca, a não ser a sua entrega, a não ser que você se permita ser amado, é muito difícil para a nossa compreensão. Isso é muito difícil para que nós possamos entender. Mas eu digo a você, Ele deixou sua glória por você. Ele sofreu por você. Ele viveu por você. E se Ele veio sem nenhuma beleza, foi para não chamar a atenção sobre isso. É para que nós pudéssemos vê-lo como Ele é e não pela beleza que Ele tem. Se Ele se fez pobre, é para que você não se preocupasse naquilo que Ele tem, mas naquilo que Ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que através do seu sangue costurou novamente a sua história, aonde você vai poder viver pela graça de Deus e ser chamado de filho. Aleluia. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar.
O hino que nós vamos cantar agora, você já cantou muitas vezes. Chama-se A Mensagem da Cruz. E porque o meu Salvador vive, e porque o meu Salvador reina, e porque o meu Salvador decidiu morrer na cruz por mim, carregar os meus pecados, é que eu amo a mensagem da cruz. É que eu digo que até morrer eu vou proclamar. O Senhor, Ele já levou a cruz por você. Ele já levou os teus pecados, as tuas dores, as tuas aflições. E se você ainda fala para mim assim, Lídia, mas eu ainda sinto, eu ainda sofro. Dê glória a Deus, porque é uma livre e momentânea tribulação. O céu é eterno. E enquanto você leva a mensagem da cruz, o teu Salvador ainda continua trabalhando em teu favor. Proclame a mensagem da cruz. Diga aos céus, diga à terra, grite ao inferno: levarei a mensagem da cruz até morrer, porque o meu Redentor vive. Aleluia.
Vamos lá, igreja? Sim, eu amo a mais uma vez. Sim, eu aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E as nossas crianças também vão cantar um louvor agora. Vamos subir? Como é bom louvar a Deus. Como é bom exaltar o nome do Altíssimo. E nós vamos cantar, porque nós sabemos da capacidade desse Deus eterno. Ele move céus e terra em nosso favor. Ele move montanhas. Ele abre caminhos, porque Deus é Deus de excelência. Ele é sublime, Ele é acima de tudo e de todos. Então eu gostaria que você escutasse essa canção, mas que você cresça em cada palavra, que você compreendesse que o mundo precisa enxergar a luz que o Senhor colocou dentro de você. Porque é para isso a obra da cruz, para que você resplandeça a glória de Deus. Aleluia.
de Deus se empenhou, foi fiel para com essa obra. E por isso, para que a gente possa continuar, eu convido você nesse momento a ficar em pé. Tome em suas mãos seu dízimo, a sua oferta com alegria. Antes de você trazer aqui na frente, gostaria de dar um recado. Dia 11 de maio, estaremos fazendo a venda de feijoadas. Quem aqui já comeu ali na cantina, sabe que tudo é muito bom, de muita qualidade. E toda a venda, todo o valor arrecadado será para a continuação da construção. Precisamos agora dar continuidade no projeto de bombeiros e ele tem um prazo. Então, amado, você que tem interesse em comprar ou vender para os seus irmãos, temos também um carnê com 5 nominhos ali para você vender para o seu familiar, para o seu amigo. R$30 cada feijoada individual. Então, se você quiser, me procura a Débora ou a Eva no final do culto, ali no balcão, que nós vamos pegar o seu nome. Amém? Glória a Deus! Enquanto eu oro, convido você a trazer aqui no altar o seu dízimo e a sua oferta. Pai amado, Pai querido Deus, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor Jesus, por essa noite. Obrigada, Jesus, pelo teu amor dispensado sobre nós, Pai, e pela tua fidelidade, pelo teu caráter imutável, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te damos graças, Senhor, por essa noite, Pai. Abençoa a vida de cada um dos teus irmãos, Senhor Jesus. Trabalhadores, Senhor Jesus, aqueles que são autônomos, ó Pai, aposentados, Senhor Jesus, e aqueles que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor venha abrir portas, Senhor Jesus, e sejam abundantemente abençoados, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade. Amém. Pode se assentar, amados. Glória a Deus, igreja. Pode acender essa luz aqui da frente, fazendo um favor, para mim poder enxergar vocês. Glória a Deus. Não, a outra. A outra. Isso. Obrigado. Glória a Deus. Agora sim posso ver vocês. Que bênção ver cada um de vocês aqui nessa noite. Amém? Amém. Como é gostoso nós podermos sermos participantes dessa obra gloriosa, redentora que é em Cristo Jesus. Amém? Quando você tem a consciência da profundidade desta obra, então você realmente sente parte dela, você se alegra, porque o seu Redentor, ele vive. E se ele vive, então a alegria na vida do cristão é realmente algo que transcende toda a religiosidade, transcende todo aspecto da capacidade humana, porque o Espírito revela todas as coisas para que assim possamos então realmente não apenas viver, mas usufruir deste reino. Amém? Glória a Deus! E essa mensagem, a mensagem da cruz, é que eu quero mais um pouco com você falar. Sim, porque nós vivemos um tempo em que a ação da iniquidade tem se multiplicado e o amor de muitos tem se esfriado, mas nós devemos realmente sempre despertarmos nossos corações para que essa gloriosa obra em Cristo, ela realmente venha transformar nossas vidas, para que então possamos cada dia mais sermos firmes e constantes. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Que bênção! Amados, ontem, quem esteve aqui, participou do teatro, foi muito lindo. Que bênção! Eu louvo a Deus também por todos que assim puderam participar e os que assim atuaram também, servindo. Foi uma grande bênção. Com certeza marcou nossos corações. E aqueles que vieram também, pela primeira vez, como assim hoje, se tiver alguém aqui pela primeira vez, seja bem-vindo à casa do Pai,
Seja bem-vindo à família Mar. Nós queremos que você se sinta em casa. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E claro que Serra Negra está tendo culto, Pereira está tendo culto, e assim nós continuamos neste caminho. Amém, amados? Eu quero que você abra a vossa Bíblia. Eu quero ler um texto tão conhecido de Isaías, que fala sobre a revelação desta obra do Calvário. Isaías 53, versículo 2 em diante. Isaías 53, versículo 2 em diante. Eu quero avisar que nós temos uma chave de uma moto XRE da cidade de Serra Negra. Ela está aqui, Tavinho? Está aqui com o Tavinho aqui na frente. Depois no final, quem for dono dessa moto, vem pegar a chave, porque deixou lá no contato. E aí então o pessoal que cuida dos carros verificou e viu que estava lá. Amém? Isaías 53, versículo 2 em diante. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, e foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Amados, o Cordeiro Pascal, que foi colocado por expiação do pecado, para que pudéssemos ter esta nova vida. Esta é a obra gloriosa, é a obra redentora que o Pai então assim designou, para que nós pudéssemos ser livres da condenação. Porque de nós mesmos bem algum temos? Não. A nossa condição como humanidade, ela é a mesma palavra que Isaías fala no capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
O que é iniquidade, igreja? São comportamentos contrários à vontade de Deus. E esses comportamentos que então dão de mão, assim, consumando o pecado, agora encobrem os nossos rostos. E o Senhor não pode nos abençoar por causa do pecado. O pecado é a separação. Romanos 8:23 falam: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. 1 Coríntios 15:22, todos morrem em Adão. A humanidade precisava realmente ser regenerada. A humanidade precisava realmente ter um Salvador. Mas Deus, João 3,16, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crescem tivessem a vida eterna. Porque ninguém poderia viver assim, no pecado, por causa dos seus comportamentos contrários à vontade de Deus. Então estariam separados sem poder realmente viver esta graça, porque esta graça que se revela nos nossos corações pela pessoa do Filho, ela nos dá a vida do Pai, e a vida do Pai em nós, ela revela esta obra gloriosa, uma obra que muitos não conhecem. Muitos ainda veem um Cristo crucificado, sofrendo num crucifixo, ensanguentado. Não, esse não é o nosso Deus, esse não é aquele Jesus. Sim, claro que naquele momento ele passou por tudo isso, e muitas vezes o que apresentam em relação a esse Jesus crucificado não chega perto daquilo que assim ele sofreu. Não tem como comparar, não tem. Mas o que eu digo, nos dias de hoje, ele não está mais naquela cruz, ele não está sofrendo como muitos, numa condição de falta de conhecimento. Então muitos têm ali uma expressão pegas de olhar para a cruz e falar: oh, coitado do menino. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou para a nossa justificação, para que assim cumprisse então toda a palavra do Senhor, e nós pudéssemos então realmente ser livres da condenação. Glória a Deus. Mas olha que interessante, João Batista já dizia lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Olha só: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque Ele é o Salvador, porque Ele é o Messias. É sim. Isaías 11, versículo 1, olha que interessante, até o 5, o que ele fala: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Olha só sobre ele. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade, senso de justiça, aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Olha o que o Pai concede a Jesus. Então, toda esta glória, tudo isso que assim o Pai tinha, Ele dá ao Filho, para que então este reino, ele fosse apenas, exclusivamente dele. Sim, não mais de ninguém.
Esse reino, ele não tem nada a ver com o reino deste mundo. Aliás, Paulo vai falar Romanos 14:17, é isso? O meu reino não é comida nem bebida, uma alegoria às coisas deste mundo, porque existem muitos reinos, existem muitos senhores. Mas Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar um ou de aborrecer o outro. Nós precisamos entender que a soberania desse Deus é sobre toda a humanidade, é sobre todos os seres humanos, não importa onde estiverem na face da terra, ou se houver vida em outros planetas, a soberania é desse Deus, amém? Por isso que essa glória, essa majestade pertence a Ele. E porque Ele ama a justiça, Salmo 33, versículo 5. Por que Ele ama a justiça? Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. A justiça e o juízo do Senhor dá à sua terra da sua bondade, da sua vida, da sua paz, da sua alegria. E este é o fluir deste reino, porque assim é o nosso Senhor Salvador, amém? E da mesma forma, no Salmo 119, versículo 142, Salmo 119, versículo 142, você está rápido, hein, marido? Poxa vida, que bênção, muito bom. Depois você me paga uma pizza, tá bom? Pela sua rapidez. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é verdade. Olha só, a tua justiça é uma justiça eterna. Não houve um momento que assim o Senhor fez. Sempre foi, e a tua lei é verdade. Por isso que João 15:7 fala assim: se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pode pedir tudo o que quiserdes, e eu vos farei. Você está vendo? Por quê? Porque a tua lei é a verdade, e aí está a lei do Senhor, cumprindo nos seus mandamentos, nas suas promessas, para que nós possamos desfrutar esta nova vida, amém? É isso, amados. Jesus é o dom da justiça. Jesus é o dom da justiça. Romanos capítulo 5, versículo 17 em diante, coloca para mim. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, está falando de Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você está vendo? Ele é o dom da justiça. Ele é o dom da justiça, para que assim a vida dele se manifestasse e nós pudéssemos ser livres dessas fragilidades, dessas incertezas, dessas coisas que assim parece que muitas vezes nós não conseguimos, porque falamos, poxa vida, olha só, não muda, é isso, é aquilo. Sim, esse é o ponto. Esse é o ponto. O dom da justiça nos faz realmente viver a abundância dessa graça por meio de Jesus, amém? Na continuidade, segue. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Então era necessário que então ele fosse levado à cruz, que ele assim então sofresse tudo o que sofreu. Por quê? Porque o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, para que assim então fosse colocado por expiação do nosso pecado, e assim a sua posteridade pudesse ter a segurança. E essa é a posteridade, este é o tempo do Senhor, para aqueles que então assim creem que esta justiça por meio da graça vem para todos, justamente para que possamos ser neles livres, amém? E esta liberdade é uma liberdade que assim muitas vezes o homem não compreende.
O homem não compreende, porque ele quer arrazoar, ele quer de alguma forma tentar trazer o entendimento daquilo que realmente a glória de Deus sobrepõe. Toda esta fragilidade, toda essa condição do ser humano que na verdade foi gerado em pecado. Por isso que o pecado nos separa da presença de Deus. Por isso que o pecado nos faz tão frágeis. Por isso que o pecado nos torna tão pequenos. E justamente é nesta condição que nós vemos a manifestação da graça pela sua obediência. Sim, pela sua obediência. Por quê? Por que pela sua obediência? Hebreus 5, 8 e 9. Por que pela sua obediência? Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ou seja, ele é a fonte da salvação. Jesus é a fonte da salvação. Aleluia! Você está entendendo esta mensagem? Jesus é a fonte da salvação. Por quê? Porque ele justifica os homens das suas ofensas. Porque a ofensa, ela vai gerar a dúvida, da dúvida ela vai gerar o questionamento, do questionamento ela vai gerar ali dando espaço a um espírito contrário, e esse espírito contrário vem de confusão, e essa confusão, aí é onde Satanás rouba a sua paz, rouba a sua alegria, rouba a sua vida que há em Cristo. Compreende? Amém? Por isso que ele nos justifica da ofensa. Por que ele justifica-nos da ofensa? 1 Coríntios 6,11. Porque ele nos justifica da ofensa. E é o que alguns têm sido, mas a vez... Peraí. Olha só. Perdão. E é o que alguns têm sido, mas a vez sido lavados, mas a vez sido santificados, mas a vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? Você está vendo a incisão aqui de Paulo a Coríntios, no tocante a sermos lavados e santificados? Somos lavados e santificados pelo nosso Senhor Jesus Salvador e pelo Espírito do nosso Deus, justamente para que então essa vida seja uma vida plena, uma vida abundante. Mas pastor, uma vida abundante parece que é tão distante. Sim, por causa do nosso comportamento contrário, ou o que eu falei no começo, isso se chama iniquidade, que aí dá espaço ao pecado. Glória a Deus. Mas a obra da cruz, amados, ela revela esse amor, o amor do Pai. Por quê? Porque agradou Moelo, como eu citei aqui, né? De Isaías 53:10. Agradou Moelo fazendo enfermar. Está vendo? E ele coloca então por expiação, para que então nós pudéssemos ser livres, e a nossa alma realmente caminhar nosso espírito caminhar nessa dependência, e a nossa alma ser tratada pela graça do Senhor. Amém? Olha só, essa foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi a propiciação, pelos nossos pecados. Por isso que nós realmente precisamos entender que esse ato é um ato que duas partes é envolvida para apaziguar um lado que foi ofendido, por um lado que não consegue. Então Deus ali realmente, vendo a condição da humanidade, pega o seu próprio filho e envia para que assim nós pudéssemos ser livres da condenação. Do contrário, amado, se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, a condição da humanidade seria de trevas. Se você já vê as trevas realmente imperando, sem Jesus, com certeza
era impossível que nós pudéssemos viver. Não importa se era antes, agora ou depois, seria impossível viver sem Jesus, sem que assim o Senhor enviasse o seu Filho. Não teria como sermos realmente aí justificados. Não teria como realmente andarmos debaixo desta graça. Estaríamos mortos, separados e assim inimigos de Deus. Porque a existência de Deus sobre toda a humanidade, ela é um fato. E vai além do tempo, e vai além daquilo que o homem pode compreender e pode buscar. Amém? Por isso que lá em 1 João 2,2, 1 João, versículo 2, capítulo 2, versículo 2, ele fala assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Vai na versão King James nesse aí para mim. A mesma coisa, pode voltar. Você está vendo? Não só por nós, mas por todos. Romanos 3,25. Porque ele é a propiciação dos nossos pecados e também pelo mundo todo. Porque Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Olha só o porquê ele é a propiciação. Porque ele propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Enquanto Jesus não havia sido enviado, então a paciência de Deus deixava que a humanidade assim fizesse. Mesmo assim, o Senhor levantou reis, levantou profetas, juízes, profetas, mas mesmo assim foi necessário, porque cada vez mais a humanidade estava perdida, cada vez mais a humanidade estava distante da presença de Deus, e por isso então agora ele realmente, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, então ele propôs a propiciação pela fé no seu sangue, para que fôssemos livres da condenação. Amém? Glória a Deus! Você está entendendo? Por isso que o poder da ressurreição, diante desta obra gloriosa, ele dá a vida e a esperança a cada um de nós, para que então nós venhamos a caminhar até o dia que findar a nossa caminhada, né? Nesse plano terreno. Então, até o dia que assim o Senhor quiser, então nós somos realmente sustentados. Por quê? Porque nós sabemos que o poder da ressurreição gera no coração daquele que crê uma viva esperança, que então, diante desta viva esperança, esta fé, pelo seu sangue, demonstra a justiça de Deus, e na justiça de Deus, agora então, nós podemos ter a garantia, ter a certeza, porque toda esta obra, ela está completa, ela está dando a nós realmente, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, para que então você possa continuar a lutar, a batalhar, a viver os seus dias até que sim se cumpram. Glória a Deus! Isso, amados. Filipenses 3:10, ele fala da identificação mediante esse poder da ressurreição. Olha só: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Não tinha como ser diferente. Para conhecermos o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, foi feito através da sua morte. Não tinha outro modo. Jesus não poderia fazer de outro jeito, pastor? Jesus não poderia, o Pai, aliás, não poderia fazer de outro modo, que assim o Filho não sofresse tanto? Não. A única forma era através da sua morte.
através da sua morte. É 10, agora vai para o 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Por causa do quê? Por causa do que ele fala isso? Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. Então, se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz, nós não teríamos condições alguma de realmente ter esta garantia de chegarmos realmente a esta graça, a esta segurança plena, porque é só em Jesus. Amém? Olha só. Por isso que essa identificação na sua morte, ela nos faz realmente na vida do crente, quando ele se entrega e vai caminhando, então ali essa identificação é no batismo. E aí você vai lá em Romanos capítulo 8, versículo 10. Esse Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da sua justiça. Você está vendo quantas vezes ele cita a justiça dele? Você está vendo quantas vezes ele vai falando dessa justiça? Essa justiça que nos dá a garantia de realmente vivermos com o Espírito livre, com o Espírito realmente, porque somos um ser tripartido, feito de Espírito, alma e corpo. Quando morremos, o nosso corpo vai, né? A alma é o corpo do Espírito, para você entender melhor. A alma é o corpo do Espírito, e o Espírito é aqui, é as minhas faculdades, é quem vos fala, né? É o meu Espírito, aliás, a minha alma, né? O meu Espírito, que são as minhas faculdades, tudo aquilo que eu tenho, quem vos fala. E olha só, por isso que o sepultamento é com ele no batismo. Por isso que o crente precisa realmente ter essa experiência de nascer de novo, porque quem não nascer o reino, quem não nascer, né, não poderá ver o reino de Deus. E aí então lá em João, Jesus vai falar a Nicodemos realmente isso. Olha só para citar aqui, contextualizando, Jesus vai falar assim para Nicodemos: na verdade, porque é um princípio, realmente não tem como não ser deste modo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Ou seja, quando nascemos do Espírito, né, no poder da ressurreição, o Espírito Santo toma o nosso espírito, e o nosso espírito é edificado, e nele somos realmente aí corroborados ou confirmados neste poder. Amém? Aí sim, está vendo? A identificação começa tudo se alinhar. Por causa do quê? Por causa que assim fomos sepultados com ele no batismo. Então morremos para o nosso velho homem, morremos. E aí então Romanos 8:10 que vai falar isso. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Eu citei, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Glória a Deus. Amados, mas onde está a morte? Onde está o inferno? Tem um momento crucial desta mensagem, ali então, em Mateus 27, em Mateus 27, versículo 45, que então, perto da hora nona, versículo 46, exclama Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele te chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que
véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Amados, este véu simboliza a sua carne, e esta obra então aqui foi consumada, justamente porque a morte não pode detê-lo, o inferno não pode detê-lo, nada pode detê-lo. E então, naquele sábado, no capítulo 28, quando despontava o primeiro dia, ali então, logo Maria Madalena e Maria foram ver o sepulcro, e então, removendo-se a pedra, um anjo, e houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou sobre ela. Está vendo? E então, logo, eu vou aqui só à frente, para não delongar, e aí ele fala: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Você está vendo? A vitória do Redentor diante do pecado, diante da transgressão, diante de toda iniquidade, foi consumada, nada poderia agora então detê-lo. E aí lá em 1 Coríntios 15, versículo 53, 15:53, lendo aqui na King James, esse texto é tão especial, por causa que ele fala dessa transformação, e ele fala assim, 55, onde está a morte e a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Só que o fim da lei é Cristo, né? A lei foi um aio para que assim chegássemos até Jesus, mas o fim da lei é Cristo, porque a lei em si mesmo, os homens estavam perdidos, só pela lei. As 613 leis não poderiam fazer nada, mas o fim da lei é Cristo, para a nossa justificação, para que nós pudéssemos sermos livres. Amém? Glória a Deus. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Deus consumou esta obra por intermédio do seu Filho, para que assim então esta vida em nós pudéssemos realmente nos alegrar. Por isso que nós nos alegramos. Na Páscoa, muitos acabam tendo aí um sentimento, né, de dor, de algo que assim, então foi ruim. Não, foi necessário, foi importante, foi para a nossa justificação, para a nossa redenção. E então agora nós temos que realmente, nos regozijar, nós temos que nos alegrar, nós temos que glorificar o nome de Jesus, porque então assim, esta obra é real em nós, e nós podemos viver com esperança diante de tudo aquilo que ainda nesse mundo passamos, diante de tudo aquilo que ainda nós sofremos, diante de tudo que ainda nós estamos lutando, porque é em Cristo que nós somos livres. Amém, igreja? Glória a Deus. Grupo de louvor, pode vir, por favor. Eu quero que você, neste momento, diante desta mensagem, eu quero que você declare. Cadê o coral? Cadê todos? Eu quero vocês aqui. Aleluia. Porque quando nós cantamos aquela música, sim, eu amo a mensagem da cruz. Amados, esse é o cântico que você tem que expressar, porque esse é o sentido daquilo que esta obra gloriosa nos faz realmente gozar, nos faz realmente acabar realmente compreendendo, porque tudo
culmina diante desta mensagem. Tudo culmina diante desta obra. Por isso que nós realmente temos que declarar, nós temos que profetizar, nós temos que realmente colocar as nossas bocas, para que assim nós possamos glorificar o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu quero que apague as luzes, por favor. Pode apagar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a mensagem da cruz. Mensagem da cruz. Isso. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta obra gloriosa. Louva a Deus. Hoje você não veio aqui para pedir. Hoje você não veio aqui para, enfim, quando você vem, você pede, você busca. Mas hoje você veio para glorificar a Deus por esta obra redentora, esta obra gloriosa, esta obra bendita em Cristo Jesus. Então você vai falar: obrigado, Jesus, obrigado, Pai, porque assim esta obra foi completa, para que nós pudéssemos ter a Tua vida, e a Tua vida em nós pudéssemos ser livres da condenação, e nós não estivéssemos mais perdidos, mais distantes de Ti. Obrigado, Senhor. E agora, Senhor, Pai, venha com Tuas mãos de poder manifestar a Tua glória sobre a Tua igreja, sobre os meus irmãos, sobre a nossa cidade, a nossa nação, Senhor. Faz esta obra, Senhor, porque esta mensagem, Senhor, está ecoando, esta mensagem está alcançando, essa mensagem está sendo levada aos quatro cantos da terra, para que assim todo nome que assim recebe o Senhor por único, suficiente Salvador, receba a salvação, receba a vida, receba a viva esperança, para que assim os seus corações possam ser livres das mazelas da sua alma, livres das fragilidades, em nome de Jesus. Faz, Pai, esta obra nas mentes e nos corações, Pai, assim nós te glorificamos, assim nós te bendizemos. Aleluia. Só o refrão. Todos.
aquele cântico próximo, venha aos salmos. Mais um momento para nós nos despedirmos. Para nós nos despedirmos. Glória a Deus. Aleluia. Mais um pouquinho. Você realmente na presença do Pai. É uma noite de celebração, uma noite de você realmente declarar essa vitória, de você declarar a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, para nós encerrarmos então esta noite. E eu quero que você realmente tenha o vosso coração entregue diante desta obra gloriosa e caminhe firme, juntos com a gente, porque assim o Senhor, Ele é abençoador, Ele é galardador daqueles que o buscam, amém? Lembra que a vida cristã não é feita de um culto ou outro, mas é constante. Por isso que o profeta Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso não deixe que assim as iniquidades realmente limite e leve você ao pecado, mas realmente se entregue mediante esta mensagem, porque você deve declarar este amor mediante esta bendita palavra, amém? Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Glória a Deus, glória a Deus.